Sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online Moçambique. Eu sou o professor Wang Jorge. Hoje estou aqui no canal para juntos resolvermos o exame da OEM 2021 de Matemática 1. Vamos começar com o exame de Matemática 1, já que é um exame que muita gente solicita. Bom, hoje estou aqui de máscara para recordar este momento no futuro, porque realmente estamos na época de pandemia, estamos a sofrer bastante, vocês não estão a imaginar o como. Mas eu tenho certeza que isso vai passar. Vamos recordar, foi a época de pandemia que conseguimos superar. Então, jovens, apelo-vos agora mesmo a usarem sempre a máscara no transporte, na escola, na faculdade, em todo sítio onde você estiver, onde há muita gente. Lave sempre as mãos, mantenha o distanciamento social, porque isto vai garantir que você possa sim conseguir sobreviver. Então, vamos a isso. Muito bem, pessoal, para começar com este vídeo, encontramos logo o exercício número 1 do exame da OEM 2021, um exercício que se parece ser também um exercício de física. Entretanto, temos ferramentas suficientes aplicando matemática para resolver isto. A forma de passagem da escala Celsius para a escala em Fahrenheit para medir a temperatura no ambiente tem uma forma linear. F igual a AC mais B. A e B são coeficientes constantes. Sabe, 0 graus Celsius corresponde a 32 graus em Fahrenheit. 100 graus Celsius corresponde a 202 graus em Fahrenheit. Qual é a temperatura do ambiente na escala em Fahrenheit? Se na escala em Celsius o seu valor é de 50. Ok? Então aqui nos dá uma fórmula. Dizem que a escala em Fahrenheit é sempre igual a uma constante A mais escala em Celsius mais outra constante B. Entretanto, nos pedem para calcular o F se o C for igual a 50, ok? Mas para calcular o F, enquanto C é igual a 50, nós precisamos do coeficiente A e B. O C já nos dá, mas nós precisamos do coeficiente A e B. Entretanto, nos dão outros dados que correspondem ao mesmo sistema, dizendo que se a escala for 0 em Celsius, então em Fahrenheit é 32. Então, se a escala for 0 em Celsius, em Fahrenheit é 32. Se a escala for 100 em Celsius, se a escala for 100 aqui em Celsius, em Fahrenheit a escala é 212. Com esses dados nós podemos criar um sistema que possa nos ajudar a determinar os valores de A e C. Já que Fahrenheit é igual a AC mais B, abrindo nosso sistema, para o Fahrenheit de 32, teremos igual a vezes o C, que é 0, mais B. Para o Fahrenheit de 212, é igual a vezes C, que é 100, mais B, ok? Então, nós substituímos esses valores de Fahrenheit e Celsius no mesmo sistema. Assim, A vezes 0 dá 0. Isso nos dá logo o valor de B. B é igual a 32, já que 32 aqui é igual a B. Logo, B é igual a 32. Então, podemos calcular esse 212 igual a vezes 100, substituindo nesse caso concreto o B aqui, que é esse 32. Ok? E calcular isso é fácil. O 32 pode passar por este membro. Teremos 212 menos 32 igual a A vezes 100. 212 menos 32 dá 180 igual a A vezes 100. O 100 está a multiplicar o A, então eu posso isolar A dizer é igual a 180 dividido por 100. Ok? Se eu for bom em matemática, ainda posso simplificar esse 0 com 0. Fico com A igual a 18 por 10. Ok, já estou quase para determinar o A. O A é 18 por 10 e o B é 32. Mas ainda posso simplificar o A, sim. 18 dá para dividir por 2 e 10 também por 2. 18 por 2 dá 9 e 10 por 2 dá 5. Ok, muito bem. Já tenho o valor de A, já tenho o valor de B, então já posso fazer o meu cálculo numa boa aqui.
Fahrenheit será igual a... já sei. Quanto é que dá? É 9 sobre 5. Então, será 9 sobre 5 vezes o Celsius, que é 50, que me pediram, mais o valor de B, que já calculei há muito tempo lá, que é 32. Logo, Fahrenheit é igual a 50 vezes 9. É uma operação muito complicada esta. É muito melhor primeiro simplificar o 50 por 5, mantendo o 9. 50 dividido por 5 dá 10, mais 32. Agora sim, porque 9 vezes 10 dá 90. 90 mais 32 é fácil de calcular isso, porque 2 mais 0 dá 2, 3 mais 9 dá 12 também. Então temos 122 como o valor da temperatura na escala Fahrenheit, se a temperatura for 50. 122 corresponde à alternativa D do exame. Muito bem. Vários momentos vão encontrar problemas como esse, em que o examinador te pede para calcular uma determinada variável, te dando apenas um dado, precisa dos outros dados, mas ele vai te contar uma pequena história. Há muito tempo, a temperatura quando era tanto, ou outra temperatura era X, também isso era X. Então você deve usar aqueles outros dados para poder determinar as variáveis em falta, substituir ali e terá o resultado pretendido. Eu tenho vários exercícios desses, tenho passado por meus estudantes da turma dos revoltados. Quem quiser pode me dar sinal, vou partilhar com ele apenas exercícios dessa categoria para poderem, nesse caso concreto, treinar. Muito bem, pessoal, vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte: o conjunto C diferente de R, interseção com T, corresponde ao diagrama de Venn na figura à direita, onde T é o triângulo, R é o retângulo e C é o círculo. Bom, querem o conjunto C diferente de R, interseção com T. Conjuntos, isso nos recorda assim ao conjuntos, pessoal. Se C é diferente de R, então nós temos que procurar em C o que é diferente de R. Vamos lá ver. C é o círculo, ok? R é o retângulo. Então, esse círculo aqui, diferente do que está no retângulo, é apenas essa parte, ok? É apenas essa parte. Porque esta parte do círculo está no retângulo. Então, a única parte que é diferente é esta aqui de cima, onde o retângulo não passa, ok? O retângulo não passa por aqui. Agora, eu posso reescrever, pelo menos, C diferente de R dessa forma, dizer que é esta parte, ok? Tiramos essa parte do retângulo. Agora, esta parte que sobrou, interseção com o triângulo. Então, vamos desenhar aqui o triângulo. O triângulo está mais ou menos aqui. A interseção é exatamente as partes onde eles partilham. Por exemplo, eles partilham esta área aqui. Conseguem ver? Esta área aqui e exatamente esta área aqui. São as áreas partilhadas, que é, nesse caso concreto, a interseção. Isso é o que está representado claramente na alternativa E deste exame. Este era o exercício de reflexão e muito fácil. Vamos passar para a próxima. O intervalo de tempo médio estático de reação de um motorista de um carro para começar a travagem extra, encontrando de repente um obstáculo no caminho. É aproximadamente 1,5 a 18,8 segundos. Qual é o intervalo de distância em metros que percorre o carro durante esse tempo de travagem, nesse caso concreto? Se a sua velocidade for de 60 km por hora. Então, o corpo está em movimento com uma velocidade de 60 km por hora. Então, o carro está em movimento numa velocidade de 60 km por hora. E dizem que a distância de travagem é de 60 km por hora. E dizem que o tempo de travagem está no intervalo de 1,5 a, vou colocar um traço aqui, 1,8 segundos. Mas para aí, a velocidade nos deram em km por hora. É possível fazer uma relação direta com segundos? Não.
temos certamente fazer aqui uma conversão para harmonizar as variáveis. Então, essa velocidade aqui deve ser escrita em metros por segundo. Os que estudam física estão felizes nesse momento, porque sabem muito bem que é só pegar a velocidade em quilômetros por hora, dividir por 3,6. Vamos conseguir encontrar assim uma velocidade em metros por segundo. 60 dividido por 3,6, deixa eu só colocar 60 dividido por 3,6 aqui. Eu, particularmente, ia multiplicar 60 por 10. Teria 600 dividido por 36. Opa, faz de conta, não tenho muito domínio de matemática. Então, vou dividindo aos poucos. 600 dividido por 2 dá 300. 36 por 2 é 18. 300 por 2 é 150. 18 por 2 é 9. 150 por 2 já não é possível. Mas 150 por 3 já. 15 por 3 é 5. Então tenho 50. 9 por 3 é 3. 50 por 2, 3 por 2 é difícil. 50 por 3 é difícil. Então, a simplificação possível dessa expressão é de 50 sobre 3. Então, este valor é da velocidade em metros por segundo, ok? Então, estava a simplificar mais ou menos esta divisão, mas os que sabem matemática podem fazer isso de uma forma bem fácil. Agora, estávamos a converter, ainda não resolvemos. Dizem que a distância de travagem qual é? A distância 1 para a distância 2. Se o tempo 1 para o tempo 2 está aqui, queremos a distância 1 para a distância 2. Bom, o valor do espaço nessas condições é velocidade vezes tempo. Então, espaço 1 será igual a velocidade sendo constante vezes tempo 1. Espaço 2 será igual a velocidade sendo constante vezes tempo 2. Espaço 1 será igual a velocidade, que é 50 sobre 3, vezes tempo 1, que é 1,5. Então, espaço 2 será igual à velocidade, que é 50 sobre 3, vezes tempo 2, que é 1,18. Entretanto, para calcular isto, podemos converter os números decimais em números fracionais. Então, teremos 50 sobre 3 vezes 1,5 pode ser escrito como 15 sobre 10, ok? Porque nós temos que escrever a casa decimal que temos depois da vírgula. Aqui também vamos fazer o mesmo. Espaço 2 é igual a 50 sobre 3 vezes 1,8 é 18, porque retiramos a vírgula, colocamos números significativos, sobre temos quantas casas decimais depois da vírgula? 1, então sobre 10. É fácil agora simplificar isso, porque 50 pode tirar um 0 com 10, então ficas com 5 vezes. 15 por 3 dá quanto? Dá 5. Então logo espaço 1 é 5 vezes 5, que é 25 metros. E espaço 2, 50 pode cortar 0 com 10, ficamos com 5. E 18 pode simplificar com 3. 18 dividido por 3 dá quanto? 6. E espaço 2 será igual a 5 vezes 6 dá 30. Então o intervalo de espaço 1 até espaço 2 é de 25 para 30. Então esse intervalo de espaço 1 para espaço 2 é de 25 para 30 metros. Isso está claramente representado na alternativa D deste exame, ok? Claramente apresentado na alternativa D deste exame. Bom, aqui foi necessário recorrer a alguma forma de física, né? Mas é uma forma bem pacífica, atendendo que este exame é realizado por pessoas que fazem matemática e física. Já era de se esperar e que com certeza as pessoas que fazem esse exame dominem um pouco de física, né? Ok, vamos para o próximo exercício. Sejam Z1, X1 mais I, Y1 e Z2, X2 mais I, Y2, dois números do conjunto dos números complexos, C. Então, Z1 é maior que Z2C. Estão a dizer quais são as condições para que Z1 seja maior que Z2. Será que a condição para isso ser verdade? Vamos aproximar um pouco. Y1 ser maior que Y2? Ou X1 ser maior que X2, estão a dizer este número aqui ser maior que este número. Ou X1 e X2 forem iguais e Y1 for maior que Y2. X1 ser maior que X2 e Y1 ser maior que Y2. Ou
a operação é impossível em si. Os números complexos, pessoal, são números distribuídos no plano, ok? São números distribuídos no plano. Z1, ok? Z2, por aí fora, Z3, dados por A mais BI. Esses números foram distribuídos no plano e não podem ser ordenados. Se os números não podem ser ordenados, claramente não é possível comparar os números complexos. Se não é possível comparar os números complexos, a operação Z1 maior que Z2 é impossível em si. Nós não temos nenhuma informação plausível que possa nos dar. Nós não temos ferramentas possíveis para comparar Z1 e Z2, porque são números complexos, números distribuídos no planos. Nenhum é maior que o outro. Ok? Então a alternativa correta aqui é E. A operação é impossível em si. Este foi mais um bônus para quem está a estudar para o exame de admissão ao ensino superior. São matérias estudadas na 12ª classe. Acredito que podem encontrar isso no livro de matemática da 12ª classe. Está disponível na internet. Eu posso partilhar um link aqui para vocês baixarem se quiserem. E também no livro Gatilho de Matemática. Vamos ao número 5. O número 5 é o número mais pacífico. Ele diz o seguinte: qual é o 50º termo da sucessão numérica 1, 4, 7, 10? Por aí fora. Essa sucessão é uma progressão ou não? Uma progressão tem razão. A diferença de uma sucessão qualquer que não é progressão não tem razão. As progressões têm razão. Quando a razão for a diferença que é constante, a progressão chama-se aritmétrica. Se a razão for o quociente que é constante, a progressão chama-se geométrica. Aqui, vendo logo 1, 4, 7, 10, dá para ver que é uma PA, é uma progressão aritmétrica. A diferença é constante. 4 menos 1 dá 3. 7 menos 4 também dá 3. E 10 menos 7 dá 3. Se a diferença é 3, qual é o primeiro termo? O primeiro termo é o número que você encontra aqui no início, é 1. A diferença é 3, o primeiro termo é 1. Bom, para determinar um termo numa progressão aritmética, usa-se o termo geral, que é dado por AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a diferença. E neste exercício nos pedem para calcular o 50º termo, ou seja, o termo de ordem 50. Então devemos calcular A de 50. A de 50 é igual a 1, que é o primeiro termo, 1 mais a ordem, que é 50, porque vamos calcular A de N, onde N é 50, menos 1 vezes a diferença entre os termos. A diferença entre os termos já dissemos que é 3. A de 50 será igual a 1 mais 50 menos 1, obviamente 49 vezes 3. A de 50 será igual a 1 mais 3 vezes 9 dá 27, 7 vai 2. 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 12 dá 14. Então, A de 50 será igual a 1 mais 147. Está claro que é 148. 148 está representado com certeza na alternativa E deste exame. Então, dá para ver que este exame da OM 2021 de Matemática 1 foi muito pacífico. Não tinha muita coisa de especial aqui. Todas as matérias cobradas são matérias estudadas, só alguns estudantes não estavam preparados para isso. Então vamos para o número 6. A soma de todos os números da sucessão numérica 3, 1, 1 sobre 3, 1 sobre 9 é igual a... Nós queremos a soma de todos os termos dessa sucessão. Queremos a soma de todos os termos dessa sucessão. Olhando bem, 3, 1 sobre 3... 1 sobre 9, dá para ver que aqui a diferença não é constante, entretanto o quociente é constante. Se for já pegar o 1 dividir por 3, então será 1 sobre 3, certo? Esse 1 sobre 3 dividido por 1 dá 1 sobre 3 também. 1 sobre 9 dividido por 1 sobre 3 também dá 1 sobre 3. Então o quociente é constante, então o quociente que é a razão dessa sucessão é 1 sobre 3. Agora, qual é o primeiro termo nessa sucessão? O primeiro termo é 3, que é logo o número que está aqui no início. O primeiro termo é 3. A1 é 3. Amigos, querem a soma de todos esses termos. Aqui não temos somente 3. 1 sobre 3, 1 sobre 9. Temos muitos outros termos por aqui. Como vamos achar todos os termos dessa sucessão? Não temos parâmetros suficientes porque falta o valor de n, não é, pessoal? Claro que não.
Porque esta aqui é uma sucessão finita. Por que é finita? Se for já ver a tendência desses números, 3, 1, 1 sobre 3, 1 sobre 9, tende para zero. Se a sucessão tende para zero, quando chegar no zero, a sucessão para. O limite dessa sucessão é zero. Se o limite dessa sucessão é zero, claramente dá para somar todos os números. Queremos para somar os termos infinitos. Se a sucessão é finita, é possível somar todos os termos dessa sucessão, mas são muitos, são infinitos termos. Mas é possível somar. A soma desses termos infinitos é igual ao primeiro termo sobre 1 menos a razão numa progressão geométrica. Esta forma, na verdade, sai daquela forma de soma de n termos que é igual a 1 sobre 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q. Só que uma sucessão finita, q elevado a n tende a zero. Se isso tende a zero, ficas com 1 menos 0. Então o resultado da expressão é exatamente esta que está aqui. Então, só precisa substituir o A1 e a razão para determinar a soma infinita de todos os termos dessa sucessão. Então, ficas com soma infinita igual a A1, que é 3 sobre 1 menos a razão. A razão é 1 sobre 3. Agora, vamos ter 3 sobre... Aqui temos que fazer MMC. Precisamos de 3 aqui. 3 vezes 1 dá quanto? Dá 3. Menos 1 sobre 3. Então, ficamos com 3 sobre... 3 menos 1 dá 2 sobre 3. Aqui podemos manter esse 3 do numerador. Essa divisão, convertê-la em multiplicação e o denominador fica invertido. 3 sobre 2. Então, claramente, 3 vezes 3 dá 9 sobre 2. Dividir 9 por 2 vai encontrar 4,5 ou 4,5, que é o que está representado na alternativa B deste exame. Alternativa B deste exame. Bom, este exame foi um pouco pacífico, hein? Atendendo que o estudante passou da 12ª e se preparou muito bem, fez isso aqui sem nenhuma dificuldade. O próximo exercício é o número 7. Da cidade A para B, há M caminhos diferentes. Da cidade B para a cidade C, há N caminhos diferentes. Que número de variantes que existem para viajar pelo A, B, C? Qual é a probabilidade P de um viajante escolher uma das variantes? Bom, temos 3 cidades aqui. Temos uma cidade aqui, né? Temos uma cidade e outra cidade B, muito bem, e uma outra cidade C, muito bem. A, B, C. Dizem, daqui para aqui tem M caminhos, daqui para aqui tem N caminhos. Aqui usa-se o princípio de contagem. Para resolver esse tipo de caso, usa-se o princípio de contagem. Se queremos quantas possibilidades temos para sair daqui até aqui, usa-se o princípio de contagem, que diz que é só multiplicar todas as possibilidades possíveis. Porque se tens M possibilidades aqui, lá tens N possibilidades. É possível combinar cada uma dessas possibilidades com as possibilidades que estão no outro lado. Então, é só multiplicar o M e N para ter todas as possibilidades possíveis. Isso chamamos de Q aqui neste exame. Então, é só multiplicar todas as possibilidades M e as possibilidades N. Isso chama-se princípio de contagem. E depois nos pedem a probabilidade de um viajante escolher uma das variantes. A probabilidade, vimos bem na 12ª, que é o número de casos favoráveis por número de casos possíveis. Quantos casos possíveis? Temos várias possibilidades, que já dissemos que é M vezes N, certo? São todos casos possíveis esses. Mas nós queremos os viajantes escolher apenas uma possibilidade, é o caso favorável. Então tem que ser 1 sobre M vezes N. Foi muito pacífico, já cobraram exercícios de probabilidade muito mais terríveis que esse aqui na UEM. Isso é a alternativa B, ok? Isto é a alternativa B. Pessoal, é importante, vos alerto, é importante estudar em probabilidades, ok? Porque isso não era matéria de interesse nos exames de admissão antigamente, mas a partir do ano 2019 em diante, a UEM começou a implementar isso e, pelo visto, vai continuar com isso por muito mais tempo, aumentando ou reduzindo a complexidade de cada exercício nos exames, ok? Vamos sim para o exercício número 8, que também é interessante. O domínio da definição da função f de x
f de x é igual a raiz de x menos 1 vezes ln de 1 menos x ao quadrado. Então, pessoal, aqui queremos o domínio da função f de x igual a raiz de x menos 1 a ln de 1 menos x ao quadrado, ok? Para ter o domínio de existência numa raiz quadrada, usamos o mesmo princípio para todas as raízes de índice par, ok? Que é o quê? Que é o argumento, né, desta raiz de índice ímpar. O argumento deve ser maior ou igual a zero, porque a raiz quadrada nunca deve ter um argumento negativo. Entretanto, para o logaritmo, aqui ele é um logaritmo natural. E nesse exercício só deram, nesse caso concreto, a expressão no logaritmano. É muito fácil. Se temos ln de uma expressão qualquer, g de x, esse g de x deve ser maior que zero simplesmente. Fica um pouco pesado quando te dá uma base que também envolve uma expressão, porque tens de dizer que a base deve ser maior que zero e diferente de 1. Mas aqui ficou mais fácil. Só temos apenas o logaritmano que deve ser maior que zero e a raiz que deve ser maior ou igual a zero. Então vamos aplicar isso. Este argumento aqui, x menos 1 deve ser maior ou igual a zero. Este argumento aqui de logaritmano 1 menos x ao quadrado deve ser apenas maior que zero. Isto aqui usamos o i para fazer, nesse caso concreto, a combinação das soluções. X menos 1 maior que zero é mesmo que x maior ou igual a 0 mais 1, que é x maior ou igual a 1. Aqui nessa expressão, conseguimos ver que isso aqui é uma equação quadrática. Se nós interpretarmos isso usando função, podemos claramente desenhar uma parábola, né? Como o x ao quadrado é negativo, é uma parábola voltada para baixo, conseguem ver? Em que as soluções são menos 1 e 1. Isso até pode colocar em forma de fatores. 1 menos x sobre 1 mais x, como caso notável, maior que zero. Pode resolver por tabela ou por método gráfico. Então, as soluções são menos 1 e 1. Agora, onde esta função é maior que zero? Onde essa função é maior que zero? Onde a função está acima do eixo das abscissas, que é exatamente nesse intervalo. Ok? E enquanto aqui nós encontramos valores maiores que 1 ou igual, números maiores que 1 ou igual, encontramos mais ou menos aqui. Pintamos porque é maior ou igual e vai para lá. Ok? Então, se é I, nós temos que achar a interseção. A interseção desse conjunto de valores de menos 1 até 1 e a interseção de menos 1 até 1 aberto, porque aqui tem que ser apenas maior. E daqui de 1 até mais infinito fechado, não encontramos nenhum espaço de interseção. Então, não existe nenhum valor que faz parte desse conjunto e também faz parte desse conjunto. Então, este sistema, o domínio dele é um conjunto vazio, porque tentando combinar o conjunto de soluções dessa parte e o conjunto de soluções dessa parte, não encontramos nenhuma interseção. Então, x é um conjunto vazio, ou x é abrir e fechar parênteses, nunca as duas coisas. Isto é o que encontramos na alternativa A, e a alternativa disso só está presente mesmo aqui na segunda parte, que é o número 9, porque estava na segunda página isso. Então a alternativa correta é A. Ok? Agora, número 9. Pessoal, estamos a matar este exame e nós estamos a aprender bastante sobre probabilidade, domínio de existência. Então, não esqueça, dê um like neste vídeo, inscreva-se nesse canal porque mais conteúdos interessantes serão partilhados aqui, além da resolução completa de todos esses exames de admissão. Dando continuidade, aqui dizem, usando a álgebra de proposições, formalize e negue a frase João joga xadrez e não pratica futebol e não pratica natação. Temos três proposições. Disseram João joga xadrez, vamos chamar de P, e não pratica futebol, vamos dizer não que, e não pratica natação, não R. Então, queremos negar essa expressão aqui. A negação disso aqui o que é? A negação disso, segundo as leis de Morgan, é igual à negação de P. O I muda para O. O não negado tem que ser positivo. O I também muda para O. Esse não negado tem que ficar positivo.
Negar uma mentira é dizer a verdade. Então tem que ser não, P, O, Q ou R. Então o não só deve estar apenas na primeira proposição. Vamos lá ver aqui. João não joga xadrez, ou pratica futebol, ou pratica natação. É a resposta que nós queríamos. Porque tem que ser não a primeira proposição, ou a segunda, ou a terceira, sem a presença do não. B não pode, porque tem I, enquanto a negação tem que ser O. Aqui também está cheio de I, aqui tem um I, tem um O, aqui tem I também não funciona. A alternativa correta é exatamente A. E não esqueçam, neste canal tem vários cursos sobre lógica matemática. Se você se der um tempo estudar lógica matemática, certamente não terá mais dificuldade nesse tipo de exercícios. E já no número 10... Só para fechar, encontramos aqui um limite. O valor do limite 1 mais seno de x elevado a p de x, onde p de x é 2 sobre x é igual a... Bom, queremos agora o limite 1 mais seno de x elevado a p de x, onde p de x é igual a 2 sobre x. Então, este limite, se formos a substituir 0 aqui, teremos 1 elevado ao infinito. Já dá para perceber, porque esse p de x aqui tem que estar elevado aqui. Esse limite pode ser escrito como limite de x tende a 0 de 1 mais seno de 0 elevado a 2 sobre x, que é 0. Então, isso aqui, 1 mais seno de 0 é 0, dá 1. 2 sobre 0 dá infinito. Esse tipo de indeterminação, para se calcular, usa essa forma de Napier. É um limite de Napier. Diz o que é essa forma de Napier? Diz se você tem um limite, né, quando x tende a 0 ou a infinito, de uma função f de x elevado a g de x, enquanto você já tem certeza que isso aqui dá 1 elevado ao infinito, você pode dizer que este limite é igual a e elevado a limite, quando x tende a este 0, de f de x menos 1. F de x menos 1. O g de x que estava como expoente passa a multiplicar. Assim facilita a tua operação, porque já não tem mais um limite elevado a alguma coisa. Então, nesse caso concreto, tentando aplicar isto aqui, o limite que nos dão é o limite quando x tende a 0 de quê? De 1 mais seno de x sobre 2 sobre x. Este limite é igual a E, é o que diz o Napier, elevado a limite quando x tende a 0 da função f de x. A função f de x é o que temos aqui dentro. 1 mais seno de x. Menos 1, essa função aqui, menos 1. Então, fechar parênteses, vezes o g. O g funcionava como expoente lá, então passa a multiplicar agora. Então, isso aqui vai ser igual a E elevado a limite quando x tende a 0 de quê? 1 menos 1 dá 0, de seno de x vezes 2 sobre x. Então, pessoal, isso aqui vai dar E elevado a limite quando x tende a 0 de seno de x vezes 2 dá 2 seno de x sobre x. Ok? Esse x passa para aqui. Esse 2 podemos colocar atrás do limite. Vamos ficar com E elevado a 2 limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x. Esse chamamos de limite notável na 12ª. O limite notável dá 1. Então isso dá E elevado a 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Então o resultado é E elevado a 2, que é o que está representado na alternativa D deste exame, pessoal. Este foi, nesse caso concreto, o vídeo da primeira parte da resolução do exame da UEM 2021. Então, comente aí qual é o exercício que a resolução foi muito rápida, não percebeu bem. Vamos dedicar um vídeo especial somente com a resolução desse exercício aí. E também, se você gostou, quais são os exames que você gostaria que sejam resolvidos, o que você está a achar, nesse caso concreto, do seu processo de preparação para o exame de admissão, e se a pandemia da Covid-19 está a impactar negativamente ou positivamente na sua vida. Quais são os cuidados que você está a ter, jovem? Se você quer entrar no ensino superior, proteja-te da Covid-19. Wang Jorge, consigo, e até a próxima. Tchau, fui.